Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos começar a ler no verso 30 a seguir. Está escrito: em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. E você diz amém por esta palavra. Eu quero ministrar uma mensagem profética nesta noite com o seguinte tema: você não vai ficar no chão ferido. Eu vou repetir: você não vai ficar no chão ferido. Muitas das vezes, na caminhada da vida, nós somos feridos. Todos aqui, em algum momento da sua vida, você já foi ferido. Ferido por palavras, por rejeições, abandono, ferido por decepções, perdas, traições, feridos muitas das vezes por pessoas próximas, conhecidas, ou às vezes ferido por desconhecidos, pessoas que não conhecem a tua história, não sabem de onde você vem, para onde você vai, mas elas, por você estar no caminho delas, elas simplesmente te ferem. Isso acontece no trabalho, em um ambiente corporativo, devido à competição de quem é o melhor, de quem vai subir mais rápido, ou feridos na família. É bem verdade que uma coisa é ser ferido por um conhecido, outra coisa é ser ferido por um desconhecido. Com certeza, as feridas que são abertas por conhecidos vai doer muito mais. E você vai dizer: eu não esperava isso do fulano, eu não esperava isso de fulana.
Enfim, o texto que nós lemos é uma parábola narrada por Jesus. Aqui ele fala de alguém que foi ferido. Aqui ele fala de alguém que ficou jogado no meio da estrada, totalmente machucado, agonizando. E por um momento ninguém teve compaixão dele, ninguém teve piedade dele. E essa parábola, ela nos revela uma verdade poderosa. E qual é a verdade? É que quando muitos te viram as costas, quando muitos simplesmente ignoram a sua dor, Deus jamais deixará você caído. Deus jamais deixará você ferido. Deus nunca deixa ninguém caído, sozinho no caminho. Eu já quero liberar isso. Eu já estou sentindo uma unção, hein? Deus não deixa ninguém ferido no meio do caminho. Aleluia. É quando todos te viram as costas que o céu se aproxima. E eu vejo o céu se aproximando de muita gente aqui hoje. Aleluia. Existem alguns pontos nessa parábola que nós precisamos analisar. O primeiro ponto, o texto diz: certo homem descia. Certo homem. Eu estou vendo o Paim lá no fundo. É o Paim? Um abraço, meu amigo Cássio. Bênção. Olha para cá. Qual é a primeira verdade aqui? Jesus na parábola indica a direção que o homem está indo. Ele disse: certo homem descia. Ele está descendo da onde? Ele está indo para onde? Ele está saindo de qual lugar? Quando nós lemos por ler, você não consegue absorver a verdade espiritual que está acontecendo aqui. Porque quando o texto diz descia, aqui tem um movimento de queda. Ele está saindo de Jerusalém. Repita comigo: Jerusalém. Jerusalém representa o lugar da paz. Jerusalém é a cidade santa, morada do divino. Jerusalém é o lugar a qual foi escolhido. Aonde está o Monte Moriá, ali se levantou o templo sagrado. Jerusalém foi o lugar aonde Arão Hakodesh, ou a Arca da Aliança, ficou por muitos anos. O lugar aonde Deus manifestava a sua presença. Jerusalém é a capital, é o centro do mundo. Jerusalém, o lugar mais desejado e cobiçado por todas as nações inimigas ao seu redor. Jerusalém, Jerusalém, o lugar aonde os peregrinos vão todo ano, aonde eles fazem as suas peregrinações para rezar, orar, fazer seu tefilim, suas preces, suas orações.
Nós estamos falando de um lugar sagrado. Nós estamos falando de um lugar onde o homem se conecta com Deus, entra em conexão com o divino. Mas o texto está dizendo que o homem aqui da parábola, ele está saindo de Jerusalém, ele está saindo do lugar que representa a presença de Deus, e ele está indo para Jericó. Repita comigo: Jericó. E realmente, quando você sai de Jerusalém, eu estive lá em 2023. Quando você sai de Jerusalém e você vai visitar Jericó, começa a descer. Por quê? Porque Jerusalém está no alto monte. É por isso que é um lugar que venta mais, é mais frio. Este homem está saindo de Jerusalém e ele está indo para Jericó. Até hoje, Jericó é uma cidade destruída. Até hoje não tem muitas coisas belas lá para você. Lá é um lugar para quem gosta de arqueologia, porque Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Jericó é o lugar aonde foi liberada uma palavra sobre ela. Quando o povo de Israel atravessou Jericó e as muralhas caíram, e o povo de Israel entrou ali, foi liberada uma palavra por meio de Josué: ai daquele que reconstruir essa cidade. Por quê? Porque naquele tempo era uma cidade pagã, se cultuava vários deuses, ali havia matança de inocentes, se matava o primogênito em adoração a Moloque. Não é só uma muralha caindo e um povo ser eliminado, era a justiça de Deus ali, para um povo que matava inocente. Quem está entendendo isso aqui? É por isso que Josué liberou essa palavra dizendo: ai daquele que reconstruir, seu primogênito morrerá. Os anos se passou e teve um atrevido que foi levantar a cidade. E a história diz que seu primogênito morreu, ele desistiu na hora. Jericó fala de declínio. Não é à toa que está na descida. Então, qual é a verdade espiritual aqui? Quantas das vezes nós também estamos no mesmo caminho? Nós estamos descendo espiritualmente. E aí, doutor, há uma questão aqui. Ele escolheu descer. Porque subir ou descer também é uma questão de escolha. Eu vou repetir isso aqui. Subir ou descer também é decisão de escolha. Você decidiu vir à igreja hoje. É você que decide se você vai ser fiel ou não. É você que decide se vai ser crente ou não. É você que decide se o teu coração vai ser de Deus ou não. Quantos de nós estamos em um caminho, e nesse caminho nós não estamos subindo, nós estamos descendo. Nós estamos saindo do lugar onde se adora para ir para um lugar onde se chora. Quantos de nós estamos saindo de um lugar onde se louva a Deus, que sente a presença de Deus, e estamos caminhando em direção a um lugar onde há um vazio de Deus? Então essa é a primeira verdade que nós temos que entender aqui. É que ele está saindo de um lugar de bênção, indo para um lugar de destruição. Repita comigo: saindo de um lugar de bênção, indo para um lugar de destruição. E a Bíblia diz que no meio do caminho,
ele foi abordado por assaltantes. Segunda verdade, no caminho errado ele caiu nas mãos de pessoas erradas. O sábio disse: há caminhos para o homem que parece bom, mas são caminhos de morte. Quantos de nós que por estar em um caminho errado também caímos na mão de pessoas erradas? Quantos de nós que por fazer algo fora da direção de Deus, da vontade de Deus, nos deixa vulnerável na mão do inimigo? Quantas pessoas que esse ano você caiu na mão de gente errada? Pessoas que te enganou, mentiu para você, te roubou, te feriu. Talvez você chegou no penúltimo mês do ano, totalmente sem força para se levantar de novo. Talvez 2025 para algumas pessoas foi uma bênção, mas para outros foi uma decepção. Você se decepcionou com pessoas que você achava que era seu amigo. Você se decepcionou com pessoas que você achava que era sua amiga. Pessoas que não teve misericórdia de você, não teve empatia com as suas dores. Quantas pessoas estão caindo na mão de gente errada? Qual foi o resultado? Tiraram tudo dele, arrancaram as suas vestes, ficou nu e espancaram até a morte. Nós temos um homem que está agora no meio do caminho sangrando. Um homem que levaram tudo dele. Um homem que está machucado. E que se ninguém fizer nada vai morrer. Porque não bateram só para ferir, espancaram para matar. Ele estava morrendo lentamente. E presta atenção, o texto vai falar que de repente um sacerdote estava passando pelo mesmo caminho. Não só o sacerdote, mas o levita também estava passando pelo mesmo caminho. Quando nós falamos de sacerdote, quando nós falamos de levita, nós estamos falando de uma estrutura religiosa. Quando nós nos referimos a um sacerdote, nós estamos nos referindo a um líder religioso. O sacerdote, o levita, representa a religião, representa a estrutura do sistema religioso. Se eles são religiosos, já passa uma ideia de que eles são pessoas ligadas a Deus. Sim ou não? O que o religioso faz? Busca a... Só que aí você tem que entender que o sistema religioso faz você buscar Deus por meio de regras. Aí você acha que você tem que cumprir uma lista de regras para você ser o filho queridinho de Deus. Assim funciona a mente do religioso. Por quê? Porque na mente do religioso não se trata de relacionamento. Se trata de regras para se cumprir. Então presta atenção. Porque hoje aqui não tem uma lista de regras para você sentir Deus. Deus te trouxe hoje aqui para se relacionar com você. Então presta atenção. O sacerdote e o levita, o texto vai dizer que eles também estavam descendo.
Eles estavam indo na mesma direção do outro. Aí a Bíblia vai dizer que quando eles ouviram, eles fizeram isso aqui, ó. Passou longe, mudou de calçada, mudou para o outro lado. Cadê a compaixão aqui? Cadê a empatia aqui? Cadê a misericórdia aqui? Não existe. Mas não é sacerdote, não é levita. Sim, isso fala de função. Mas nem todos que ocupam uma função realmente têm um chamado para ocupar tal lugar. Uma coisa é o título, outra coisa é a paixão que você tem por vidas. Uma coisa é o título que você carrega. Porque se você ficar pensando assim, você vai ficar esperando muita coisa de quem não tem nada para te dar. Porque você vai achar que toda pessoa que é um pastor, que é um sacerdote, que é um padre, que é um reverendo, eles têm que agir como Cristo agiria. E na verdade, nem todos pensam ou agem assim. É por isso que nós temos inúmeras pessoas decepcionadas com o sistema religioso. Nós temos inúmeras pessoas decepcionadas com a igreja, com o pastor, com... Você precisa entender que tem pessoas que vão olhar para a sua dor e não vai sentir ela. Vai olhar para a sua ferida e não vai sentir nada. Tem pessoas que simplesmente vai se afastar de você justamente no momento que você mais precisava. Por quê? Porque se o homem está nu, se o homem está sangrando, se o homem está agonizando, se o homem está morrendo, está precisando de ajuda? Sim ou não? Aí você vê um sacerdote e um levita se afastando. E aí nós temos que também trazer para esta realidade. Tira o título, tira o sacerdote e tira o levita. O que nós temos? Homens. Então vamos trazer para esse lado também. Quantas pessoas que no momento que você mais precisava virou as costas para você? Quantas pessoas que no momento mais difícil da tua vida elas simplesmente ignoraram você? Quantas pessoas que simplesmente foram embora? Quantas pessoas que simplesmente saíram da sua vida no momento mais complicado da tua história? Mas não fica triste não. Quando todos saem, Deus fica. Quando todos saem, Deus permanece. Quando todos vão embora, Deus fica. Talvez te rejeitaram, te abandonaram, ou talvez você já carrega essa ferida há muito tempo. Ferida de rejeição, de abandono. Talvez você carrega essa ferida desde a sua infância, rejeitado pelo teu pai, abandonado pela tua mãe. Quantas pessoas que na fase em que você estava vulnerável, que você precisava de alguém para te proteger, para te guiar, para te apontar destinos, simplesmente não estavam lá. Isso começou naquela festinha da família, lá na escola.
Seu pai nunca foi. Seu pai nunca esteve lá. Pior do que a ausência dele eram as promessas vazias que ele fazia. O pai vai ir, o pai vai chegar. E os presentes que era prometido a você, você nem dormia de ansiedade. Esses presentes nunca veio. Aquele videogame que nunca chegou, aquela bicicleta que nunca veio. Aí talvez você está olhando para esse pregador aqui e pensando, ele está falando com tanta naturalidade, é porque ele nunca passou. Deixa eu te falar, para mim está falando com naturalidade é porque eu tenho autoridade no assunto. Meu pai biológico nunca esteve lá. Os presentes nunca chegaram. Aí Deus colocou um homem no meu caminho, desse tamanho aqui, ó, chamado de Seu Jaime. E nada contra meu pai biológico, já o perdoei, já sentei com ele, tomei um café no copo de mastomate, abracei ele, chorei com ele, e ele segue a vida dele. E ele é um pregador lá no Paraná também. Essa hora ele deve estar pregando em alguma igreja, cumprindo uma agenda. A fruta nunca cai longe do pé, né? Eu tenho vídeos dele pregando. Meu pai biológico é um homem de 50 e poucos anos. Aí Deus me presenteou com Seu Jaime, um guerreiro. Amo a vida daquele velho. Pensa num velho top. Tem nem quarta série, mas nunca faltou nada. Nunca faltou pão. Faltava nada. Ele não tinha para dar o videogame, mas estava lá para me dar amor. Quando a minha mãe estava sozinha, casamento conturbado, cheio de agressão, e o Seu Jaime foi lá no Paraná. O Seu Jaime sentou debaixo de um pé de limão e viu a minha mãe brincando comigo. Eu tinha 3 aninhos. Aí a voz do Senhor falou para ele assim: tá vendo aquela moça lá? Casa com ela. Cuida daquele menino que ele vai ser profeta. Aí ele falou que ficou assim. Aí ele falou assim para minha mãe: ô Elisa, ia chupar um sorvete na praça? Minha mãe falou assim: quero. E a minha mãe já tinha, olha minha mãe, cara. Minha mãe já tinha marcado um encontro com outro cara lá. Porque a minha mãe falou assim: o primeiro homem que me chamou eu vou embora. Minha mãe não aguentava ser humilhada. Aí ela chega na praça com o Seu Jaime. E o homem lá no outro banco fazendo assim. O outro homem era um alcoólatra. Terminou a sua vida muito cedo. Morreu na mesma cidade dos meus tios. O Seu Jaime falou assim para minha mãe: vamos embora, Elisa, para São Paulo, começar uma vida nova. Ela falou: agora. Foi, então arruma a mala que nós vai à noite. O quê? De tarde estava chegando o Corcelzinho 1 lá, para levar embora. Os anos se passaram e quando eu comecei a pregar a palavra, eu estava lá num monte em São Paulo de oração. Deus usou um pastor lá. O pastor veio marchando no meio do mato. Cadê o povo do monte aí? Cadê o povo dos mistérios? O pastor veio marchando no meio do mato e falou assim: filho, o Senhor manda te dizer que te escolheu para ser profeta. Você vai passar em vários estados nesse país.
Você vai visitar vários municípios pregando a palavra. E para você saber que sou Deus que falo contigo, um dia eu falei com aquele homem debaixo do pé de limão, para cuidar de você, porque só assim você se tornaria o que você está começando a ser hoje. Minha mãe estava ferida, machucada. Deus usou alguém para levantar. Está com ela até hoje, honra ela, ama ela. E os dois pombinhos vai para a igreja todo domingo, dando glória. Aleluia, orando pelo filho. Ah, glória. Deixa eu te falar uma coisa. Quando muitas pessoas, muitos homens passar de lado e ignorar a sua dor, fica tranquilo que Deus vai trazer alguém. Deus vai trazer alguém. Olha para essa pessoa, seja profeta de Deus aí, porque talvez essa pessoa está se sentindo sozinho, sozinha, abandonado, rejeitado. Só toca assim e diga assim: fica tranquilo, fica tranquila. Deus não ignora a sua dor. Ele vai levantar alguém. Ei, a estrutura religiosa pode virar as costas para você. Sacerdotes podem virar as costas para você. Só que o texto vai dizer: e no mesmo caminho estava vindo um samaritano. Qual é a verdade espiritual nisso? Samaritano, primeira verdade sobre o samaritano. Os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus. Judeu não se comunicava, não falava com samaritano. Havia um preconceito entre eles. Sacerdote jamais falaria com samaritano. Levita. Ou seja, samaritano representa aqueles que são rejeitados, abandonados pelo seu povo. Então presta atenção. Aquele que é rejeitado, desprezado, ele está vindo pelo mesmo caminho do homem ferido. Ele está vindo pelo mesmo caminho do homem ferido. Então presta atenção. Eu vou dar serviço para alguém aqui. Ô Zé, filhão, vai lá na cozinha lá, vê se tem uma garrafa de vinho lá, de suco de uva. Pega lá para nós. Procura o que você acha. Olha para cá. O samaritano está vindo. Só que o samaritano não está de mãos vazias. O texto não vai falar se o sacerdote trazer alguma coisa em sua mão. Mãos vazias. O texto não vai dizer se o levita trazer alguma coisa consigo. Mãos vazias. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas só dão o que elas têm. Não adianta esperar alguma coisa de quem não tem nada. Só que aquele lá, aquele que era para não ter nada, aquele que era rejeitado, desprezado, segura aqui. Ele trazia em suas mãos azeite e vinho. Ele trazia azeite Então presta atenção. O
samaritano não está de mão vazia. O azeite, na simbologia bíblica, representa a presença do Espírito Santo. O vinho, o suco da videira, representa na Santa Ceia o sangue de Jesus Cristo. Então esse homem, ele traz presença e traz os benefícios do Calvário. Ele traz presença. Será que eu vou conseguir terminar de pregar? Ele traz presença, mas ele também traz aquilo que simboliza a graça. Ou seja, ele tem tudo aquilo que aquele ferido precisa. Ele tem tudo aquilo que aquele homem caído necessita. Ele tem tudo aquilo que a estrutura religiosa não tem para dar. Você precisa entender que muitas das vezes a religiosidade só faz barulho, mas não tem manifestação da presença. A religiosidade só faz barulho, mas não traz consigo os benefícios do Calvário. Mas Deus vai levantar pessoas que carregam presença, e vai trazer pessoas que já foram marcadas pelo sangue. Só estou aqui porque a presença do Espírito Santo me alcançou. Eu só estou aqui porque a obra vicária de Cristo do Calvário também me alcançou. Eu só estou de pé aqui porque Jesus derramou o sangue dele no Gólgota. Eu só estou aqui porque alguém movido pelo Espírito Santo me apresentou a maravilhosa graça. Você só está aqui porque alguém cheio do Espírito Santo e que tinha sensibilidade espiritual chegou em você e falou do amor de Deus, falou do amor de Cristo. Alguém que carrega a presença do Espírito Santo chegou em você, mas não foi qualquer um, foi alguém que o sangue já foi derramado, foi alguém que já carrega a marca e também trouxe até você a mesma marca do sangue. Você só está aqui porque Jesus começou uma obra na tua vida. Só aqueles que acreditam nisso, só aqueles que Deus está fazendo uma obra na sua vida. Se eu fosse você, eu já ia levantando a mão, eu começava a adorar a Deus. Adore a Deus. Você tem 30 segundos para falar uma palavra bonita para Deus. Fala alguma coisa para Deus. Adora a Deus, fala alguma coisa. Agradece por Ele ter te alcançado. Agradece por Ele ter te levantado. Agradece. Olha o fogo pegando ali no meio. É noite de avivamento, hein? Tem gente aqui hoje que não valia nada. Tem gente aqui que para a sociedade você era um imprestável, valia nada. Mas alguém carregando azeite e vinho, tem
alguém aqui que as pessoas lá da sua vila, da sua vizinhança, dizem: esse daí é só caixão, esse daí é só morrendo. Aí Jesus lá do céu falou: é verdade, é só morrendo. É morrendo para o mundo e ressuscitando comigo. É morrendo para o mundo e renascendo com Cristo. É só morrendo mesmo. Orabanda calabauas. Nossa, eu estou sentindo uma graça aqui. Está sentindo aí também? Tá sentindo aqui? Tá sentindo aí também? Aí no fundo está sentindo? Está sentindo aí no fundo também? Bramande calabaias. Quantos quer que eu termine? Fala amém. Quantos quer que eu continue? Fala glória. Diferente aqui hoje, hein? Obrigado, Espírito Santo. Aquele samaritano, ele para, ele olha para o homem, ele sente compaixão por ele. Ele pega o azeite e começa a passar nas feridas. Pastor, por que passa azeite na ferida? O azeite também era medicinal naquela época. Hoje nós temos recursos. Hoje a medicina está avançada, tem creme para tudo. Naquela época se usava azeite. E nós estamos falando de azeite puro. Não é azeite com mistura. Azeite falsificado, azeite puro. Passava azeite em ferida. Primeiro, para amenizar a dor. Segundo, para começar a combater infecção. Terceiro, para afastar os mosquitos, as moscas que gostam de sentar em ferimento. E quarto, para começar o processo da cicatrização. Ou seja, o samaritano sabe o que está fazendo. Eu não preciso chegar numa hospedaria para começar o processo da cura. O processo da cura começa no encontro. E aí nós temos que entender que o samaritano aqui, ele representa Cristo. Pastor, por que o samaritano representa Cristo se os samaritanos eram rejeitados pelos judeus? João vai nos explicar a respeito de Jesus. E está escrito no capítulo 1 de João: e veio para aqueles que era seu, e os seus não o receberam. Isaías vai dizer a respeito de Jesus: olhávamos para ele e não encontrava beleza nele. Homem rejeitado, homem de dores. Ele representa Jesus, aquele samaritano, porque Jesus também foi rejeitado pelos judeus. E aí você tem que entender que o processo de cura com Cristo começa no encontro que você tem com Ele. Talvez você chegou com feridas abertas aqui, mas vai sair no processo da cicatrização hoje. E ele pegou vinho e derramou sobre a ferida também, para refrescar o lugar do ferimento. É por isso que o salmista disse: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Só Ele tem refrigério para a tua alma.
Meu amigo russo, Miknov, ele pega aquele homem, ele coloca aquele homem em cima do seu cavalo, e ele vem trazendo o cavalo. E aí tem um detalhe, pergunte qual? O samaritano, ele não está descendo, e estava subindo pelo mesmo caminho. O samaritano estava subindo, lugar da presença. Cura só no lugar da presença. Presta atenção, e eu já termino. Ele traz aquele homem machucado, ele chega em uma hospedaria. Quem está comigo aqui? Ele chega na hospedaria, deixa o homem na hospedaria, e ele diz: estou pagando, estou dando um dinheiro aqui, mas quando eu retornar eu pago o restante. Cuida dele para mim. Ele deu o que lá na hospedaria? Ele pagou shekel na hospedaria. Dinheiro, moeda, money. Sabe o que isso fala? Não sabe, né? Investimento. Somente Cristo investe na nossa cura. Para o homem é caro demais curar você. Agora Cristo tem prazer de investir na sua. Ele investe na sua cura. Então presta atenção. Eu já estou caminhando para a aplicação profética do texto. E qual é a aplicação? O tema: você não vai ficar ferido no chão. Não é isso o tema? Você não vai ficar no chão? Se depender de algumas pessoas, você vai continuar lá sangrando. Se depender de algumas estruturas religiosas, você vai continuar sangrando. Agora Cristo, Ele pega você em seus braços, Ele sara as suas feridas, Ele cura, Ele sara as suas dores, Ele se preocupa contigo, Ele te ama, Ele te ama. Talvez você chegou nesse culto hoje. Hoje é dia 11 de novembro, é isso? Você chegou aqui no dia 11/11, ferido, machucado. Talvez você chegou aqui, filha, sangrando, com as suas emoções toda arrebentada. Muitos olhou para a sua situação e não se importou. Talvez pessoas da sua família não se importou. Talvez pessoas que falavam que eram teus amigos não se importou. Teve pessoas que olhou para você e chamou a sua dor de frescura. Para com essa frescura. Mas o mais lindo é que aquele samaritano, ele não está perguntando nada. Ele só está preocupado em curar, em sarar. Sabe por quê? Porque Cristo não quer saber os motivos. Cristo, Ele quer te levantar logo. Eu vou repetir: Cristo, Ele quer te levantar da onde você caiu. Cristo, Ele quer te levantar onde você foi espancado. Cristo, Ele quer te levantar onde te machucaram. Cristo, Ele quer te levantar. E essa é a noite em que Ele vai começar a levantar. Vai começar a levantar pessoas aqui. Sabe por quê? Porque hoje Ele faz isso aqui, ó. Ele derrama azeite.
Hoje ele faz isso aqui, ó. Ele derrama azeite. Hoje ele faz isso aqui, ó. Hoje ele pega o sangue dele e faz isso aqui, ó, nas suas feridas, para dizer: isso aqui foi por você, isso aqui foi pela sua família, isso aqui foi. Não tem por que mais você ficar neste chão caído, não tem mais por que você ficar neste chão sangrando, não tem mais por que você continuar agonizando. Cristo nesta noite, Ele está pronto para te levantar. Só quem recebe essa palavra, só quem recebe essa palavra, só quem recebe essa palavra, vai ficando de pé comigo, vai ficando de pé comigo. Oh, aleluia. Essa palavra falou com você? Essa palavra falou com você? Ei, se um religioso se aproximar de você, ele vai querer saber os motivos antes de passar azeite. A religião faz isso. A religião quer saber por que você caiu, por que você está sangrando. Se você chegar doente, vai ter religioso que vai olhar para você e falar assim: nossa, você cometeu algum pecado, né? Mas você cometeu algum pecado, né? Ai, chegar para mim e falar assim: ó, você está nessa situação que você cometeu algum pecado. Eu vou falar assim: você é anjo miserável. Fala aí, ô querumbim santo. Queimou meu olho com tanta santidade. Miséria. Já percebeu que tem pessoas assim? Sabe por quê? Porque quem não carrega azeite, ele quer usar o tempo te interrogando para saber os motivos. Agora, quem carrega azeite não perde tempo. Tô ouvindo glória? Tô ouvindo amém? Quem carrega azeite não perde. Quem carrega azeite manda mensagem. E aí vaso, ó, Deus vai bradar, hein? Ó, tô aqui orando por você, hein, profeta. Ó, eu tô aqui, hein? Quem carrega azeite é diferente. Quem carrega azeite não quer nem saber dos motivos. Ele quer colocar a mão e orar. Deus, coloca a mão aqui, Pai. Tem gente que se acha tão santo que ele acha que ele não cabe num ambiente como esse aqui. Por quê, pastor? Porque o altar é escuro. Porque as luzes da igreja é mais apagada. Porque tem luzes no altar. Ai, não precisa de nada disso. Ah, vai lá falar com Salomão então, que quando fez o templo sagrado até o chão era de ouro. Para que, Salomão? De ouro, Salomão? Exagero. Mas coloca a luzinha porque não tem dinheiro para colocar ouro. E se tivesse também não estava aqui no chão, estava na conta bancária. Quem está entendendo isso aqui? Ai, não precisa de tudo isso. Como que era o tabernáculo? Tinha que ser linho puro. Púrpura. Púrpura. Pedras preciosas. O item mais sagrado era uma caixa feita com a madeira da acácia.
1,20 m de comprimento, 75 centímetros de altura, 75 centímetros de largura, coberto de ouro por dentro e por fora, e a tampa chamada de propiciatório tinha 2 querubins feitos à mão de ouro, um colado no outro ainda. Para que tudo isso? Sabe por quê? Porque quem não carrega a presença, ele precisa de motivos. Mas eu quero acreditar que eu não estou pregando para quem vem em busca de motivo, vem em busca de cura. Eu estou acreditando aqui que hoje veio quem veio buscar de verdade. E aqui hoje nós temos o grupo dos que veio buscar, nós temos o grupo do que está caído, nós temos o grupo do que está sangrando, mas nós também temos o grupo daqueles que carrega azeite e vinho. Azeite e vinho. Dá uma olhada para o lado aí, vê se tem alguém carregando azeite e vinho aí. Se você conseguir ver Cristo no rosto dele, é porque tem vinho e azeite. Se você conseguir ver Cristo nos olhos dele, é porque tem vinho e tem azeite. Eu queria estar embaixo ouvindo uma pregação dessa. Ixi, eu estava assim, ó. É que não tem como chorar e pregar ao mesmo tempo. Essa palavra falou no teu coração. Essa palavra foi profética para a sua vida. Nós vamos começar a orar. O que te deixou ferido, meu irmão? Um conflito familiar? Uma separação? O que te deixou ferida, filha? O esposo que saiu de casa? O que deixou você ferido, ferida? O filho que não fala mais com você? O que te deixou ferido, ferida? As rejeições, os abandonos por parte daqueles que deveria te amar? O que te deixou ferido? O que te deixou ferida? O que está mantendo você nesse chão sangrando hoje? Nós vamos orar. Você está preparado para esse momento? Então esse é o momento de você apresentar a Deus seus pedidos de oração. Esse é o momento de você apresentar ao Senhor e falar para o Senhor: Senhor, hoje eu vim pedir, Senhor, mas também eu vim te adorar, porque o Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca me deixou no meio do caminho. Começa a falar com o Senhor e